Boa noite, pessoal. Tudo beleza por aí? Meu nome é o Lucas Eremite e aqui, juntamente com meus colegas Rafael Bridaroli, Paulo Lucas e o Paulo Kruger, estamos dando início ao segundo podcast Unidom Market, né? O podcast dos alunos do curso de marketing do Centro Universitário Unidom Bosco. E hoje nós temos um convidado mega especial. Ele, que tem formação em administração de empresa, é especialista em gestão de qualidade e produtividade, mestre em gestão e tecnologia da informação, coautor do livro Dicionário de Administração de A a Z, autor do livro Gestão e Responsabilidade Social e também coautor do livro Gestão de Qualidade. Atualmente, consultor empresarial em gestão empresarial, professor do Centro Universitário Unidom Bosco, também professor de pós-graduação das instituições da UFPR, IPBEX, Sulpar e também professor aí de matérias EAD em mais de 20 disciplinas em várias instituições. Seja bem-vindo, professor Márcio Ivanoz Zaperlon. É um prazer estar aqui com o senhor hoje, recebê-lo aqui nesse nosso segundo podcast. Conta pra gente um pouquinho aí, professor. Sinta-se à vontade, um pouquinho dessa sua carreira aí famosa e tão brilhante aí já no meio de administração pra gente. Seja bem-vindo, professor. Ok, Lucas. Ok, Paulos, né, que estão aí, Rafael também. É um prazer, pessoal, pelo convite, né, estar aí com vocês participando desse evento. Na verdade, assim, não tão famoso quanto o Lucas citou, né, mas a gente tenta. A minha carreira, basicamente, eu comecei trabalhando numa empresa de consultoria e eu acho que isso me deu uma projeção muito rápida, muito forte para o aprendizado de coisas, né, que estavam acontecendo, porque as empresas de consultoria, elas têm uma dinâmica, né, muito rápida, muito ágil para se adaptar ao mercado, para se adaptar às necessidades do cliente. Então, isso me deu uma bagagem de currículo para trabalhar e atuar como consultor, na área de auditorias também, auditorias da qualidade. Cheguei a ser coordenador de empresas multinacionais também, coordenador de qualidade, gerente de fábrica por alguns meses, né, eu substituía o gerente de fábrica, e aí comecei a lecionar, foi uma coisa assim até meio natural, né, fui conduzido para lecionar, e acabei transformando isso na minha profissão hoje, né, de tanto que eu gostei, de tanto que eu me apaixonei por lecionar. Atualmente também, né, eu utilizo a consultoria para ter uma fonte de renda extra, né, a minha profissão base é administrador, a minha carreira hoje é ser professor, é o que eu amo, acho que, né, qualidade de vida também, a gente conta muito, e é isso que eu prezo, né, o amor pela profissão, independente até de questões salariais e tudo, né, eu acho que é o amor realmente que me move para essa questão da parte de acadêmica, né, de lecionar. Ok? Maravilha, professor. É isso. Show de bola. Resumidamente. Bom, legal. Bom, então para dar início aí, né, ao nosso podcast, vou chamar aqui o Paulo Lucas, que vai dar início então a esse bate-papo especial com o professor hoje. Paulo, com você. Boa noite, professor. Boa noite, galera. Então, igual o Lucas falou aí, ó. Meu nome é Paulo Lucas, professor. E a ideia hoje a gente está trocando uma ideia aí em cima, já que o professor tem um leque, né, de competências, assim como a gente já pôde escutar o Lucas falando um pouquinho delas. Hoje o nosso foco, o nosso tema da nossa conversa hoje vai ser empreendedorismo na pandemia. Então, como o professor, igual eu falei, tem um leque de competências, entende bastante sobre esse ramo de empreendedorismo, hoje a gente então vai estar dando uma palhinha para a gente saber um pouquinho mais sobre como entrar nesse ramo de empreendedorismo neste momento que a gente está vivendo de pandemia. E para a gente estar, então, trocando essa ideia, a primeira pergunta que eu vou fazer para o professor nesse nosso podcast seria o momento atual em que estamos vivendo, o professor tendo uma análise de analista, esse momento que a gente está vivendo a pandemia, ele é propício, professor, para a gente estar
tentando empreender, abrir novas empresas, e como a gente vai estar entrando nesse mundo agora na pandemia? Ok, Lucas, tranquilo. Esse é o momento, com certeza, de inovar, né, de se reinventar, não somente para as novas empresas, né, mas para as empresas que já estão no mercado, talvez há muito tempo, só que elas estavam numa zona de conforto, de repente, né, numa zona de onde não aconteciam muitas mudanças num determinado período de tempo. O que nós estamos vendo agora? Enfatizou cada vez mais a questão da necessidade de mudar, a necessidade de se adequar às necessidades dos clientes, a questão da necessidade de se adequar às novas legislações, decretos que surgem a todo momento. Então, isso trouxe para as empresas, até mesmo aquelas que estavam numa zona de conforto, tranquila, né, uma necessidade de se readequar, de se reinventar, né, e aí traz, junto com isso, o conceito de inovação. É como se fosse algo que fosse meio que uma necessidade mesmo, né? Não é porque elas querem, né, fazer isso. Muitas delas estavam numa zona de conforto, mas agora se sentiram obrigadas a buscar inovação. Para outras empresas, isso já era fazia parte da cultura. Algumas empresas elas têm essa cultura de inovar e, né, estar sempre mudando, se readequando. Para essas empresas, talvez esse momento não tenha sido tão drástico, né? Não tenha afetado tanto, mas justamente por causa dessa cultura que algumas empresas já tinham, de já mudar, de inovar, de buscar inovação. Então, eu diria assim, que nesse momento não é só as novas que querem abrir, que devem buscar inovação, mas as que já estão no mercado também e de repente foram chacoalhadas, né? De se verem numa situação de ter que se reinventar completamente, né? Ou se reinventa ou vai à falência. Nem em todos os casos é possível, a gente sabe disso. Nem todos os casos, né? Existem casos que você vai pegar lá exemplos de segmentos de empresas que talvez não tenha muito o que fazer, porque a receita caiu muito, e mesmo que ela se readeque, e mesmo que ela se reinvente, ainda assim a receita vai ser muito baixa. E talvez não compense esse investimento que eles farão para se readequar. Em alguns casos, né, são vários casos que a gente tem que analisar de acordo com o segmento, e em alguns casos, em alguns segmentos, pode ser que esse investimento vale a pena, porque às vezes para se reinventar, para inovar, muitas vezes precisa de um aporte financeiro, de um investimento, que permita você estar dentro de uma nova adequação. E aí, em alguns casos, aí você tem que analisar, bom, esse investimento é suficiente, compensa, né, se eu me readequar, investir, a receita que eu vou ter lá vai no final compensar? E é essa pergunta que as empresas devem fazer, o mais rápido possível, né? Acho que agora é um momento de muita agilidade, muita rapidez, que as empresas devem se fazer essas perguntas. É possível se readequar? O investimento aqui vai ser necessário, que vai compensar no futuro? Se a resposta for não, infelizmente, às vezes é melhor, né, deixar passar esse momento, fechar, e aí tentar esperar uma próxima oportunidade do que ficar acumulando dívidas, né, digamos assim. É um momento realmente difícil, não é brincadeira o momento, né, e é uma análise que todas as empresas têm que fazer, uma análise muito profunda e muito delicada. Ninguém está falando que é fácil, né, é uma análise muito delicada isso aí. Essa questão que o professor falou justamente de se reinventar, eu acho que talvez seja mais difícil, né, professor? Eu fiz umas pesquisas hoje para a gente estar trocando esse assunto e eu vi que desde o começo da pandemia, 13% da população foi desempregada, né? E isso nos mostra que 13% da população desempregada é muita gente, né? Cerca de 300 milhões de pessoas desempregadas aqui no Brasil nesse momento de pandemia. E nos mostra também que o Brasil, professor, acho que o professor deve entender um pouquinho mais do que eu, o Brasil está fazendo um recorde de novos empreendedores. Então, essa questão que o professor falou justamente de se reinventar, eu acho que se reinventar pensando numa inovação seria o foco, né? Porque como se reinventar, sendo que tem muito, o mercado de empreendedorismo cresceu grande e o Brasil está na frente disso, né? Com mais de
de 1 milhão e pouco, mais de 1 milhão e cento e poucas mil pessoas começaram a empreender. O IBGE mostra dados para a gente que eu fiz uma pesquisa o gestor do IBGE, segundo os dados da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, o aumento de internet aumentou em 50%. Então, a gente consegue entender que esse aumento de internet também está vinculado justamente com o pessoal tentando empreender em casa, porque 13 milhões de desempregados, a grande maioria não consegue ficar em casa sem conseguir trabalhar, ficar em casa, como eu posso dizer, estagnado, né, professor? Então, esse momento de pandemia é um momento, igual o professor falou, que as empresas têm que se reinventar para não ficar para trás, né, professor? Porque essa questão de inovação tem que estar continuamente. E isso se encaixa bem na segunda pergunta que eu vou falar para o professor. E pode colocar para mim, Lucas, por favor. Se encaixa nessa questão que, como sabemos que essa crise, justamente com a crise, surgem novas oportunidades. Em que entender primeiro as novidades, como eu falei, quem estiver na frente desse mercado vai se destacar. O professor consegue me passar para a gente um pouquinho melhor sobre isso, em questão de inovação? Hoje em dia, na pandemia, os empreendedores eles têm mais dificuldade de empreender, mas aqueles empreendedores que têm uma técnica de inovação, eles vão estar na frente realmente, ou eles não conseguem bater de frente com essas empresas que já estão ajeitadas no mercado de trabalho, que eu digo? Vamos lá, vamos dividir em partes, né? A pergunta aqui e a sua colocação, tá? A primeira questão aqui é a pergunta, né? Como sabemos, toda crise tem suas oportunidades e quem entender primeiro essas necessidades do consumidor realmente vai sair na frente? Lógico que existem empresas que vão sair na frente, mas não impede, muitas vezes, se o mercado for grande, de que outras empresas também consigam acompanhar a tendência, né? Como, por exemplo, agora o exemplo lá do iFood, né? Que ele captou uma tendência, foi inclusive até meio visionário, né? Foi um pouco antes da pandemia ali que eles captaram essa tendência de mercado, e tão grande era esse mercado que surgiram outros, né? Mesmo o iFood saindo na frente, vieram tantos outros concorrentes. Isso mostra o quê? Isso mostra o tamanho do mercado potencial que existia e ninguém tinha explorado ainda dessa maneira, com um aplicativo que fizesse integração de todos os restaurantes dentro de uma mesma plataforma, sistema de entrega, logística, sistema de pagamento facilitado. Gente, isso aí é uma coisa assim, uma concepção fantástica. E mostra que o mercado era tão grande, era um mercado latente tão grande, que outros seguiram também, né, essa mesma tendência. Isso a gente, então, entende o quê? Que, logicamente, quem sair na frente tem uma certa vantagem, mas dependendo do mercado, se a demanda for grande, ainda assim vai existir espaço para muitos outros entrarem, e aí esse mercado que era, né, grande para um só, um monopólio, digamos assim, ele começa a fatiar, ele começa a se dividir. Eu não vejo impedimento em alguns segmentos ainda de outras empresas entrarem. Existem segmentos que agora na pandemia se destacaram ainda mais, que ainda estão em fase de crescimento e que permitem, sim, porque a demanda agora aumentou, né, e que permitem, sim, que outras empresas consigam entrar, captando o quê? Captando a tendência, né, que nem vocês falaram, conhecendo as necessidades dos clientes. As necessidades dos clientes mudaram, isso é nítido. As necessidades mudam, a empresa muitas vezes tem que se readequar, e as empresas muitas vezes são criadas de acordo com uma necessidade que já existia, né? Às vezes a gente pensa que é o contrário, não, a necessidade já existia primeiro, só que ninguém tinha conseguido captar essa adequação à necessidade. É muito em cima disso que o marketing trabalha também, né? Captar uma necessidade, entender aquela necessidade e criar uma empresa, uma estrutura, um projeto, né, que venha a atender essa necessidade. E aí a gente chama de inovação. Nossa, mas isso é uma inovação, né? Tem um contexto de inovação, mas se a gente entender inovação como uma prática, uma metodologia muito natural, empresa que, justamente, algumas empresas trabalham isso dentro da cultura. Elas trabalham a cultura da inovação. Inovação como processo, inovação como possibilidade de ser gerenciada,
né? Então, isso que é interessante a gente entender, que a inovação não é um bicho de 7 cabeças, ela é um processo, ela pode ser gerenciada, né? E as empresas que buscarem isso, obviamente que terão vantagem, né, em relação aos concorrentes. Tá? Esclareci um pouco da tua dúvida também, Lucas? Ficou algum gap aí naquela questão que você colocou? Daí você falou alguma coisa também, ele perguntou ali, complementou a pergunta, né? Tem mais algum gap aí para a gente fechar? Abre o áudio para nós aí, Paulo. Perdão, professor, tinha mutado. Okay. Mas se adequa certinho, essa resposta do professor abrange certinho o que a gente tá com essa questão de inovação, né? Mas assim, o professor acha que neste momento de pandemia, o leque para entrar no mercado de trabalho e empreendedorismo cresceu. Mas o senhor acha que ficou mais difícil agora na pandemia empreender, começar a empreender, do que antigamente? Por exemplo, lá em janeiro de 2020, começar a empreender agora na pandemia, o senhor acha que é mais difícil por conta que aumentou a concorrência de vários nichos diferentes, né? O que o senhor acha dessa situação? Empreender ou entrar no mercado de trabalho? Empreender. Começar com Empreender. uma... Isso. Empreender, né? Aí a gente quando fala em mercado de trabalho, subentende aquele funcionário padrão, né? Que vai buscar emprego. Aí é diferente, né? Aí já o empreendedor, não, ele não busca por emprego. O empreendedor, ele busca uma visão que ele teve de uma oportunidade de negócio, justamente isso, né? Ele teve uma visão, ele entendeu que aquilo ali é uma oportunidade de negócio e é isso que ele vai tentar executar. Esse é o empreendedor nato, né? A visão empreendedora. E, assim, se a gente for analisar, claro, né? Nunca foi fácil empreender, né? Nunca foi fácil. No Brasil, tem suas dificuldades, né? Questão de impostos, alta carga tributária, que eu acho que é um dos países mais, a carga tributária mais alta aí do mundo, né? Então, isso por si só já era uma dificuldade de empreender no Brasil. Agora, ainda com a crise, pandemia, né, decretos, isso aí se agravou ainda mais, né? Essa dificuldade de empreender e essa confiança das pessoas no mercado para entrar, né, no empreendimento. Então, isso abala, claro, também a confiança, abala a motivação, a credibilidade do mercado em si, tudo isso fica abalado. Existem oportunidades? Existem, mas aí é uma necessidade de muita análise, muita cautela nesse momento. Só se tiver muita certeza de que aquilo ali é uma oportunidade nova, que está surgindo dentro de uma nova tendência, de repente, né? E aí você empreendendo naquilo ali, você está adequado à questão, né, das novas delimitações. Pandemia, decreto, empresas que são essenciais, empresas que não são essenciais, né? A gente já começa a tentar entender qual que é a lógica disso aí, o que fecha, o que não fecha. Tudo isso aí agora acho que entra num mix, uma mistura de informações aí que vão resultar lá embaixo numa tomada de decisão, né? Nunca foi fácil, agora está mais difícil ainda, com certeza. E essa análise agora de um fator que é a pandemia. Daqui para frente, a gente não sabe, daqui 20 anos, 30 anos, não sei, a gente não consegue falar quando que isso realmente vai voltar ao que era antes, né? Não dá para falar em números, em datas ainda. Daqui para frente, a tendência é análise. Análise de quê? Análise de fator pandemia. Esse fator pandemia, ele entrou, né? Ele entrou como análise agora para todas as empresas. Definitivamente. Enquanto para uns está mais difícil de empreender, né, professor? A gente consegue perceber também que para outras pessoas a pandemia foi um gap, né? Igual o professor citou numa aula passada que a gente teve, tem um cara que está quase chegando a ser trilionário. Então, para umas pessoas que 13 milhões de pessoas perderam o emprego, já para outras pessoas foi exatamente isso que o professor falou. Foi uma oportunidade de crescer mais, né? Nesse ramo. Então, eu acho que essa pandemia, é igual o professor falou, chacoalhou e quem não se adaptar a essa nova experiência vai acabar ficando para trás, né, professor? A terceira pergunta, por favor, Lucas.
E é justamente sobre isso, né, professor? Que eu tinha falado ali agora há pouco, 50% do consumo de internet aumentou. Então, sobre o mercado de e-commerce, o professor acredita que é uma expansão ainda maior que esse ano? O senhor acredita que essa questão do e-commerce, de marketplace, vai aumentar mais ainda do que já aumentou? Com certeza é a tendência, né? O que a gente viu aí nos últimos anos é que o setor de e-commerce, ele não teve nenhum ano que ele diminuiu, que ele teve queda, né? Desde que começaram a surgir essas plataformas de comércio eletrônico, sites de e-commerce, os grandes, né, marketplaces, toda essa evolução, isso nunca caiu. Agora, na pandemia, ainda ressaltou ainda mais, né, o crescimento desse segmento. Se vai crescer mais do que no ano passado, a gente ainda tem que esperar um pouquinho para analisar, né? A gente tem que ainda olhar. Mas, com certeza, essa é a tendência. Né? Mesmo voltando, né, abrindo as empresas, possibilitando acesso a lojas, ao comércio, ao varejo, principalmente o varejo, né, shoppings e varejo que foram afetados. E aí tudo isso aí tentou transferir para um sistema de comércio eletrônico. Se a gente imaginar que algumas empresas não vão voltar a abrir fisicamente, elas vão optar em, né, fechar as suas portas e transferir tudo para o sistema de e-commerce, ainda existe um potencial ainda de crescimento ainda maior, com certeza, né, do próprio sistema de e-commerce, do próprio mercado em si, né, todo o segmento de e-commerce. E junto com esse segmento de e-commerce, a gente que faz o curso de marketing, a gente tem essa questão essa dúvida. Junto com o e-commerce, o marketing está crescendo junto, né, professor? O marketing digital está indo pelo mesmo caminho. A tendência é só aumentar, né? É isso que a gente conversou com o professor Rodrigo na semana passada. Então, o professor acha que o marketing, vendo da visão do professor, o marketing e o empreendedorismo, se eles bem certinho andarem parelho, é o que um empreendedor precisa para um empreendedor que está começando agora. Se ele fazer certinho, andar junto com o marketing, o senhor acha que a vantagem dele crescer mais do que de uma empresa ou que uma pessoa diferente não use o marketing certinho, vai ficar para trás, ele vai se destacar mais se ele andar certinho com o marketing digital? Tem tudo a ver com essa questão de e-commerce, né, professor? O professor acha que o marketing é essencial? Ou, por exemplo, uma pessoa que está começando agora tem que procurar uma pessoa que faz um marketing, ou ela mesma consegue seguir esse aparelho de marketing digital? O que o professor acha? Então, o marketing, ele é essencial, isso é fato, né? As vendas, elas vêm depois do marketing. Isso tem que ficar claro. Depois que você divulga, depois que você mostra o teu produto, que vai vir o resultado, né? O resultado de crescimento de vendas de acordo com a estratégia de marketing. Então, claro, o marketing sempre foi essencial, ele é importante, seja ele um marketing estilo empurrado, seja um marketing mais puxado, enfim, ele continua tendo sempre, né, sempre a sua importância. A questão do marketing digital, ela é a tendência, e é isso que a gente tem que fazer esse recorte agora. É a tendência do momento? Sim, com certeza, né? Não é por causa disso que a gente vai dizer assim, não, agora todo mundo tem que ir para o lado do marketing digital. Não, vai continuar existindo sempre o marketing de empresas, né, tradicionais, empresas que seguem uma outra linha, não só digital, enfim, mas agora, claro, né, agora com essas crises, pandemia, enfim, isso aí ressaltou ainda mais, que é o momento do marketing digital. Se você falar assim, é uma oportunidade de mercado, de crescer agora, de mercado de trabalho, principalmente, também, com certeza, né, salários bons, pessoal que está começando agora na área do marketing digital já fica animado, né, porque, teoricamente, agora ainda tem bastante oportunidade para esse mercado e um mercado de trabalho limitado. Ainda o Brasil, né, carece durante alguns anos aí para se adaptar e ter, né, mais profissionais capacitados do que a demanda. Hoje a demanda é maior por esses profissionais capacitados do que o mercado consegue suprir.
Então, ok, isso é uma oportunidade agora. Vai chegar um momento que vai saturar. E nesse momento que saturar também, você tem que se posicionar, né, e ser um especialista já, de repente, quem sair na frente vai levar vantagem, com certeza. E aí você vai se posicionar lá no futuro como um grande especialista, por exemplo, né, porque você já começou desde aqui da base, foi evoluindo dentro da carreira, e chegou lá já daqui 5, 10 anos, quando o mercado saturar, você já é o especialista. Vai ficar muito mais difícil para quem está embaixo querendo entrar daí, né? Porque daí o mercado vai estar saturado, vai estar sobrando profissional. Essa é a dica que eu posso passar. Quer entrar, o momento é agora. Saiba que uma hora ele vai saturar também. Porque o pessoal só vai falar, né, agora em marketing digital, quero ir para essa área e tal. Então, eu diria que ainda é o momento de entrar, sim, ainda é o momento. O momento é agora, né? E aproveitar e surfar na onda, como diz o pessoal da Bolsa, né? Surfa na onda, a onda é essa agora, vamos lá. Se no futuro tiver que se readaptar, aí o perfil de cada um, né, vai determinar isso também. Perfeito, professor. exatamente Eu entendo perfeitamente isso, né? E pegando o gancho ali, né, daquilo que o senhor falou ali, aproveitando, né, saindo um pouco aí do marketing e falando um pouco mais em relação à modelagem de negócios, né, digamos, para futuros empreendedores. O que o senhor poderia sugerir em relação à modelagem de negócios para esses futuros empreendedores? Que seria, na verdade, a nossa próxima questão, né? O que o senhor poderia sugerir em relação a isso? O empreendedor, o futuro empreendedor, ele deve abrir ou não abrir um negócio nesse momento de pandemia? O que o senhor poderia sugerir? Então, isso aqui é o X da questão, né? Abrir ou não abrir nesse momento. Existe oportunidade de mercado? Sim, nós já estamos vendo algumas oportunidades de segmentos que cresceram. Então, primeira coisa, ele identificar esses segmentos, né? A gente comentou um pouquinho sobre isso, identificar esses segmentos que cresceram e que ainda apresentam potencial de crescimento. A questão dos decretos, né, que tem afetado muito, o que é essencial, o que não é essencial. Acho que hoje é fator fundamental, né? Fazer uma análise. Meu negócio vai ser essencial, ele vai fechar com a pandemia? Se fechar, o que eu vou fazer? Como é que eu vou trabalhar isso de uma maneira virtual, de e-commerce? Porque até a gente acho que citou em sala para vocês o exemplo de academias, né? Como é que eu vou me reinventar? Né? É fácil falar, né? Tem que se reinventar. Né? A gente não está na pele do empreendedor para saber quanto ele investiu, de repente, numa academia de ginástica. Tem academia que tem milhões de equipamentos ali, né? Investidos, milhões em reais de equipamentos ali que foi investido. E aí você fala, vou me reinventar. Mas o que eu faço com essa minha estrutura física? Se eu me reinventar e virar academia virtual pela internet, todo esse investimento que eu fiz aqui, o que eu faço com ele? Eu vendo? Legal, vou vender para quem? Quem que vai querer comprar isso agora? Né? A minha academia tem 2 milhões de reais em equipamentos de ginástica aqui. Eu vou vender isso para quem? Se alguém quiser comprar agora, com certeza vai ser algum oportunista, aproveitador de oportunidades de mercado, que isso existem, né? Os oportunistas de plantão que vão chegar e te oferecer 200 mil. Não, mas eu paguei 2 milhões, mas agora é crise. Quem está querendo equipamento de academia? Estou dando um exemplo, né? E aí chega alguém lá e te oferece 200 mil. Ok, eu vou ter um prejuízo de 1 milhão e 800 reais para vender meus equipamentos e só para me reinventar, me readaptar. Então, é complicado essa situação. Por isso que eu digo, análise agora desse novo modelo de análise de negócios, modelagem de negócios, ele tem que ter um item a mais do que aqueles modelos tradicionais que nós já trabalhávamos em planos de negócios, em Canvas, ou seja o que for, né? Esses modelos tradicionais de modelagem de negócios, modelo Sebrae, ele tem que criar agora um novo item. Qual item? Pandemia. Não tem outra, né? É criar um item a mais em modelagem de gestão. Então, é plano A, plano B e plano C. E falar sobre pandemia. O que vai acontecer com o meu negócio se tiver uma pandemia? Ele é adequado para um momento de pandemia? Ele é um negócio essencial? Não, não é. Ele vai ter oportunidade de virar virtual, de se readequar. Então, a receita que eu espero, a receita em relação ao investimento que eu tive, então, tudo isso aí agora vai fazer parte obrigatória dos próximos, né, negócios, quando forem abrir, essa análise
de modelagem, né, de modelagem de gestão, de modelagem de negócios, uma coisa que vai ficar muito mais nítida agora a essa necessidade. Talvez alguns empreendedores até abrissem negócios antes, meio que, né, contando com a sorte, tipo, mais sorte que juízo, e tem, claro, a gente sabe, né, e vai, eu tenho vontade, eu amo isso aqui, tenho paixão, eu vou fazer, e aí se taca, e muitas vezes dá certo, né, às vezes dá certo, você fala assim, pô, legal, parabéns, o cara, mais sorte que juízo. Não é isso que a gente ensina para vocês, né, a gente ensina vocês a poupar vocês dessas frustrações caso não dê certo, porque daí o cara vai abrir na louca, não deu certo, vai ficar frustrado, vai desmotivar. A gente tenta poupar vocês o máximo disso aqui na faculdade, ensinando empreendedorismo, ensinando, né, técnicas, e a técnica que a gente reforça é inserir item pandemia em modelagem de negócios, inserir pandemia em planejamento estratégico. Tá? Pega lá, abre um item e análise de pandemia. Esse momento de pandemia, ocorreu tudo isso, acabou pegando todo mundo de surpresa, mostrou ainda mais a importância de um plano de negócio, né, professor? Acabou mostrando a importância da modelagem, a importância da empresa ter uma estrutura, esperando algo, não sempre contando só com o mercado estável, né? Tá sempre um pé atrás, estando na frente, mas sempre tendo uma reserva de emergência. Até toda empresa não tem o capital de giro também, querendo ou não, né? É extremamente importante em momentos desses, né? Momentos desses, crises, né? Foi mais ou menos isso que eu conduzi, né? Deixou muito mais evidente essa necessidade de um plano de negócios, uma modelagem de negócios, né? Que no passado já era necessário, sim, mas agora daqui para frente eu acho que seria primordial, quase. Seria alguma coisa assim que, se você abrir uma empresa sem isso, infelizmente, né, não tem muita chance de resultado positivo. Seria uma inconsequência, a palavra que eu estava buscando, seria uma inconsequência, né? Você abrir hoje sem um plano de negócio, hoje já era. Acabou com aquela história, vou abrir na louca e tal, isso aí faz parte do passado. Agora, daqui para frente, é consistência, análise, né? Se você não quiser tomar uma atitude inconsequente, é plano de negócio, não tem mais o que fazer. Certo? Perfeito, professor, muito bem colocado aí, né, todas essas informações, e a gente sabe, né, que o momento que a gente passa, né, no mundo inteiro, necessita disso, né, de realmente ter um plano para que você, né, realmente não sofra lá na frente as consequências, ou que você, né, não sofra decepções, né, nesse empreendedorismo que você venha a ter, esse planejamento que você tem, né, essa vontade. E, dando sequência, então, né, para a gente fechar aqui esse nosso bate-papo especial hoje, eu gostaria de saber, né, do professor ali, o que a gente pode esperar para os próximos anos? A gente pode esperar muitas mudanças no mercado do empreendedorismo, né? A gente sabe que a pandemia ainda não tem uma data, como o professor falou, para finalizar, mas o que a gente espera, um cenário mais, digamos, cheio de inovações, um mercado cada vez mais, né, uma oportunidade de empreender mais avançada? O que o senhor tem uma visão disso? Exatamente, Lucas. A gente não pode falar em datas, né? Não vamos falar em datas porque, da maneira como as coisas estão acontecendo, falar em datas é prematuro ainda. Mas vamos supor, né, um momento futuro onde as coisas comecem a normalizar. Tá? Vamos tentar imaginar, vamos se colocar numa visão aí de futuro. O que vai acontecer? Muitas empresas estão fechando. Muitas empresas não estão conseguindo resistir. E às vezes é até melhor fechar rápido antes que acumule uma dívida muito grande. Né? É triste, é frustrante, né? Isso aí não é fácil, mas é um momento de tomada de decisão crucial. Né? Ou eu fecho agora e não tenho tanta dívida ainda, ou eu tento arrastar isso por mais tempo e se voltar esse negócio, né, a gente vai continuar acumulando mais dívidas. Então, o que acontece? Eu acho que, olhando para o futuro, algumas empresas fecharam, né, deixaram uma lacuna no mercado, uma espécie de demanda latente, que a gente chama, né, em marketing,
É uma demanda latente, uma demanda que ela existe, mas ela foi reprimida. E reprimida como? Reprimida na marra. Por crise financeira, por índice alto de desemprego, que o Paulo falou ali também, né? Índice alto de desemprego, tudo isso aí está gerando impacto para que algumas empresas fechem. Mas não é que as pessoas não gostariam de estar consumindo esses itens. Por isso eles continuam sendo uma demanda latente. Demanda latente é isso, ela existe, as pessoas querem, mas no momento elas, né, foram bloqueadas, foi algo impositivo que, né, veio de cima e acabou afetando crise financeira, poder aquisitivo e a questão das empresas que fecharam e não estão dando mais oportunidade das pessoas poderem fazer aquilo que querem, que gostam, ou consumir algumas coisas que elas gostariam. No momento futuro, quando as coisas começarem a normalizar, essa demanda ela vai voltar. E aí o poder aquisitivo das pessoas volta, né? A demanda está lá, as pessoas vão querer consumir, o que vai acontecer? E nem, por exemplo, o caso das academias. As academias que sobreviverem no mercado, quando as coisas normalizarem, o que vai acontecer? Todo mundo vai para aquelas poucas academias que sobreviveram, que conseguiram sobreviver no mercado. Porque as pessoas vão querer voltar a fazer isso. Pô, eu quero, né, estar lá, não quero estar aqui no virtual só, fazendo ginástica aqui na frente do computador. Eu quero estar lá, contato com as pessoas, interagindo com as pessoas e tal, né? Aquela coisa de clima de academia, escutando música e tal. E as pessoas querem isso. Essas demandas, né, em vários segmentos, a gente pode analisar aí, né, ter uma análise aí, cada um de vocês, em vários segmentos essa demanda ela vai voltar, essa demanda latente. Talvez aí, captar esse momento, não se sabe quando, aí que seja o grande pulo do gato. Quando acontecer, captar esse momento e perceber, ó, existe uma demanda latente de várias empresas nesse segmento que fecharam. Então é lá que eu vou me aproveitar disso para tentar abrir uma nova empresa. Porque aí eu vou ter que esperar o momento certo. É que nem um estrategista, ele fica parado muitas vezes aguardando o momento certo, que nem o pessoal da bolsa, né, que fica lá aguardando o momento certo de entrar, de comprar, de vender, né? Tem um amigo meu que ele parece o homem de gelo, assim. Eu falo, não, tô tranquilo, tô aguardando o momento. Eu falei, cara, compra isso aí, vai, uma vez. Estou aguardando o momento. Ele com aquela cara de paisagem, assim, não sei se ele faz poker face, né, o que ele faz, assim, mas ele sabe o momento certo que ele tem que entrar e o momento certo que ele tem que sair, porque ele tem experiência nisso. E é isso que a gente tem que já estar meio que antenado, né? Então, assim, para quem quer empreender, essa é uma dica, uma recomendação, né? Ficar atento nesse momento futuro, se planejar, se estruturar e, quando tiver essa oportunidade, aproveitar esse momento e realmente entrar atendendo essas lacunas dessas demandas que não estão sendo supridas e estão sendo reprimidas. Eu diria assim, demandas que estão sendo reprimidas na marra, né? Vem o decreto, acabou, está mandando, né? Tem que fazer, tem que executar, né? E aí essa demanda ela é reprimida na marra. Né? Esse é o meu recado, né? Para os empreendedores de plantão que né, empreender, eles terão que aguardar o momento certo de várias oportunidades que aparecerão aí no futuro. Maravilha, professor, com certeza. A gente, né, esperamos, né, todos por dias melhores e, inclusive, a oportunidade aí, né, de um momento adequado, né, de se empreender nesse mundo que a gente está vivendo, né? Sabemos que ainda vai ser um ano cheio de desafios, né? Mas Sim. também de muita esperança, né, para que as coisas possam melhorar. Com certeza. Paulo. Com certeza, professor. Esse ano vai ser um ano totalmente diferente ainda. Mutou? Acho que o Paulo ficou mudo ali. Ele mutou lá o microfone. Agora sim, Paulo. Pode falar. Com certeza, professor. Esse ano ainda vai ser um ano bem diferenciado, indo para todos, vai ser um ano de aprendizado para várias empresas, tanto para as pequenas quanto para as grandes. E é um momento de todo mundo se inovar também, querendo ou não, né, professor? Aprender as novas estratégias, a conquistar o cliente, dentre outras coisas, para cada dia mais, que nem as pessoas agora vão ficar muito retraídas, vão ficar longe, um longe do outro, e as empresas vão começar a fazer mais aquele pessoal novamente daqui a um tempo, né? Para fazer
mais um marketing direto ali, ou 1 a 1 quase, né? E acho que Correto. ficou bem explicado hoje, foi muito interessante a conversa com o professor conseguiu dar um feedback muito bom, tendo que o nosso tempo é bem curto hoje aqui, passa rapidão ali, bate-papo, mas só temos a agradecer ao professor, se quiser falar alguma coisa ali, o Lucas ou o Paulo. Eu queria agradecer ao professor também pela oportunidade de estar trocando essa conversa. A ideia mesmo era essa daí, ter um bate-papo que fora da sala de aula, né, fora de todos aqueles critérios, mas a ideia foi essa, falar um pouquinho mais sobre empreendedorismo, como está funcionando esse mundo agora na pandemia, né? E acho que, além de tudo isso que o professor passou, além de tudo isso que a gente conversou, não tem como começar sem aquele plano de negócio, né, professor? Plano de negócio eu acho que vai ser o primeiro passo para quem começar a querer empreender nessa pandemia, justamente para entender o mercado e não acabar não indo para um lado errado, né, professor? Mas é isso que o Paulo falou. Tive alguns problemas aí, acabei saindo, mas a ideia foi essa, falar um pouquinho mais. Eu tenho certeza que o conteúdo que o professor passou aí é um conteúdo muito bom, um conteúdo que muita gente tem curiosidade, ainda mais agora, nesse momento que a gente está vivendo agora, porque, igual eu falei, aqueles dados lá do começo, então, 13 milhões de pessoas desempregadas e não são todas que conseguem ficar sem ter um serviço. Então, esse mundo de empreendedorismo, eu acho que agora com a pandemia, foi aquilo que o professor falou lá atrás, na nossa conversa, chacoalhou muito, não só as empresas, mas chacoalhou a sociedade em geral, né, professor? E quem não se adaptar nesse meio vai acabar ficando para trás. Mas muito interessante, agradeço de novo a presença do professor. Espero que tenha outra oportunidade, o professor tá vindo de novo, a gente está trocando um assunto diferente, e é isso. Da minha parte, eu agradeço o professor pelo tempinho que o professor disponibilizou para estar com a gente aí, e só desejo sucesso para o professor. Ok. O prazer é todo meu e eu agradeço o convite de vocês, né? E realmente é uma satisfação, um prazer poder contribuir, trazer alguma coisa de bom, né? E quando vocês me fizeram o convite, eu fiquei pensando, né? O que eu vou trazer de bom para esse povo? Né? Tem que trazer alguma coisa de bom para vocês aqui, que seja dicas práticas, que seja que vocês um dia possam utilizar isso na vida profissional de vocês, na vida pessoal também, né? E é isso que a gente meio que tentou conduzir as informações aí para dar algumas dicas, minha humilde visão, né? Aquilo que eu penso, e de repente pode ser complementado ainda, claro, por outros professores aí que a visão também, cada um tem uma visão sobre essas análises do momento aí, tá bom? Com certeza, professor. Bom, em nome, né, da nossa turma, só tenho a agradecer ao professor aí pela participação e também, né, reitero aqui o convite, né, para próximos temas aí que a gente possa debater aqui. O professor sempre será muito bem-vindo aí no nosso canal. E, bom, para a galera aí que vai acompanhar aí ao longo da semana, se prepara porque esse tema aí vai fazer sucesso. Tenho certeza que muita gente vai gostar muito aí de debater, de assistir um pouco aí. E isso vai ser muito legal a gente poder transmitir, né, esse bate-papo que a gente teve com o professor aqui. Então, né, agradecendo aí mais uma vez pela presença, pela oportunidade de bater esse papo com o senhor. E também para aquele pessoal que vai estar nos assistindo ainda, né, quem ainda não nos seguiu ainda, por favor, né, curte ali o canal, curte aí o nosso bate-papo com o professor Márcio, que com certeza vai agregar muito aí conhecimento para muita gente aí, com certeza. Para os alunos da Unidom Bosco e também para aquele pessoal que está aí com os convidados aí de fora que vão estar compartilhando. A nossa missão é essa, né? Divulgar aqui, fazer esse trabalho espetacular e contar aí com a ajuda dos nossos mestres aí, que são, né, feras desse assunto aí, de outros temas também variados. Então é isso, gente. Muito obrigado, professor Márcio. Obrigado aí também aos meus colegas. E a gente se vê na próxima aí. Um abraço, uma boa noite a todos.